Olá, podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do podcast Retrogosto. Eu gosto sempre de falar que estamos começando a segunda temporada sim, porque a primeira foram 2 anos e foi maravilhoso. Estivemos em primeiro lugar dos mais ouvidos. E é isso, porque aqui vamos falar da mente humana, saúde mental e saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro. Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E minha convidada de hoje é muito especial. Primeiro que ela é uma amiga de muitos anos, vamos dizer assim, há mais de 20 anos, é a Rosana Bene. Rosana é consultora de promoções e organizadora de eventos há mais de 20 anos. Tá vendo? Eu falei 20 anos e há mais de 20 anos. Tendo realizado mais de 2.000 eventos nas áreas social, política e empresarial e também a artística. Nos Estados Unidos, se formou com méritos na Faculdade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, em Human Services Child Development. Como palestrante, ela aborda temas como qualidade de vida do ser humano, em um tripé: corpo, mente, espírito e energia. Bem-vinda, Rô! Ai, obrigada, adorei. Que bom estar aqui com ter. você. Eu que agradeço. Quantos anos, né? Que que delícia. a gente se conhece. Viajamos muito também, né? Muito. É verdade. É tão maravilhoso a gente ter amigos assim de muitos anos, sabe? Eu acompanho sua carreira, né? Nossa, há muito tempo a gente vê toda a sua escalada e esse seu lado tão importante que você colocou um foco, que é na espiritualidade e agora com o lançamento. A gente vai falar de 2 livros da Rosana. O primeiro que saiu agora, que não é o primeiro, é o segundo, né, Segunda Rô? edição. A segunda edição desse aqui. Força, diga não à depressão. E depois nós vamos falar desse que é muito importante, Crianças Índigo. Rô, você começou a escrever primeiro o Crianças Índigo, né? Na verdade, eu tive a intuição, porque desde criança eu tenho muita sensibilidade. E eu fui criada numa família bem católica, então eu vejo as outras dimensões desde pequena. Achei que todo mundo visse. Aí eu percebi que não era todo mundo que estava vendo um espírito, uma energia, uma manifestação. Você via. Eu via. E eu me lembro que uma vez eu bati na porta do quarto da minha mãe, porque na época a gente... Bom, hoje em dia a gente vê as crianças mais soltas, né? Mas lá na minha época de criança bem, bem formal, né? Eu bati na porta assim e falei: mãe, tem gente no meu quarto. Ela falou: reza que passa. Tipo, bem natural, reza que passa. Reza que passa. Então, eu vim rezando a vida toda até que eu encontrei um caminho de pesquisa, né? Depois descobri que na minha família tinham outros médiuns, pessoas que tinham visões e tal, mas foi através da pesquisa, da leitura, da informação que eu comecei a ficar mais tranquila e também desenvolver livros e ações, programas para tranquilizar as outras pessoas também. Que passam também por essa Processo. espiritualidade, né? E que a gente às vezes se assusta, né? Lógico que a sua assusta. mãe foi divina. Reza que passa. Né? Não apavorou, né? E então é importante hoje a gente falar sobre isso também, né? Sim, até porque nós somos um equilíbrio mesmo, sem dúvida nenhuma, do corpo físico, do mental e do espiritual. Com certeza, eu acredito demais nisso. Eu não tenho a menor dúvida, porque você sabe que eu fui mãe aos 52 anos, né? Acompanhei sua gravidez também. E eu tinha tido sonhos com as crianças, visões, e eu fiz tratamento, eu ainda ovulava, mas por, vamos dizer, garantia da saúde, inclusive dos bebês, eu fiz uma fertilização. A fertilização é aquela que você otimiza o seu hormônio,
otimiza os seus óvulos e também garante os melhores, vamos dizer, materiais do pai, no caso, né? Sim. E eu fiz 6 vezes, porque eu Nossa, nunca você- desisti, né? Eu não sabia que tinha sido 6 vezes. Foram a 6 tentativa. vezes, mas eu nunca fiquei assim triste. Quando o médico falava assim, Rosana, eu tenho uma notícia, ainda não foi dessa vez, eu falava, qual a próxima, doutor? Incrível. E foi indo até porque eu tinha certeza que eu ia engravidar. Algo assim na intuição. E eu acredito que tudo tem sua hora e seu momento. Sim. Aí eu comecei a pesquisar sobre as crianças índigo, né? Que essa é uma pesquisa norte-americana, não é uma pesquisa nacional. Eu peguei os meus conteúdos americanos, resumi nesse livro e dei exemplos de crianças índigo no Brasil. Sim. As crianças índigos, elas podem ter vindo alguns 10 anos atrás, 15 ou até mais. Você pode ter sido um índigo que veio antes. Que demais, Antes. Quem nos assiste pode achar que é um índigo que veio antes para ajudar a grande massa, né? São crianças que têm a conduta de ética própria, elas têm facilidade com os meios de comunicação, com a internet, são crianças que têm cura pelas mãos, têm telepatia, um senso de justiça muito grande, e elas podem estar espalhadas em todos os setores, desde da medicina até na política. Que interessante. E se falou tanto de criança índigo, né? Teve uma época que falava muito. Então é muito legal saber mais. É um estudo. Até o Maurício de Souza, quando eu mandei o livro para ele, antes de finalizar, ele fez questão de fazer o prefácio. Maravilhoso. Que ele fala assim que ele tinha índigo na família, bem que ele desconfiava que algumas crianças eram diferentes. Tá bem bacana isso. Foi pela editora Novo Século também. E tem algo aqui, por exemplo, que as crianças índigo, antes de encarnarem, essas da capa... Sim. Elas se manifestaram para mim antes de encarnar. Tá brincando. Jura, deixa eu ver. Então, crianças que falaram que eu via que a mãe ia engravidar. Gente, então, são por quê? Maravilhosas. Você vê que tem um olhar diferente, né? E elas se manifestaram assim, por exemplo. Essa daqui é o Pedro, filho do Raul Susbacher. Lembra da loja Raul? Sim, sim. De Iguatemi. Aqui do meu cabeleireiro, do Trindade na época, da Majô, que era uma jornalista, e eram momentos assim, eles vinham, se manifestavam por uma intuição, eu olhava para a pessoa e falava, tá vindo uma criança para você. Falou, não, eu estou me separando, imagina, eu falei, olha, essa criança vai te trazer muita luz, vai ser muito legal para você, não desista dessa gravidez e fato. Né? São crianças que vieram para iluminar o caminho desses pais. Mas o interessante é que quem nos vê ou nos ouve sabe muito bem que tem um netinho, um sobrinho, um filho, que tem uma atitude diferente, não interessa a classe social que ele está, mas tem essa luz, né, de construir, é uma luz assim, quase cristificada, Que lindo crística. Isso. Cristificada. Bonita essa palavra. Para um mundo melhor, né? Que vão lutar por um mundo melhor. Depois vieram vários estudos, vários livros sobre isso, e até tem hoje uma nova geração que chamam de crianças cristais. Sim, né? também. Que são mais zen, que são mais tranquilas, que são mais voltadas para a espiritualidade. Aqui nos índicos eles são mais líderes. Mas é muito interessante a pessoa pesquisar. Você vê que meu livro é fininho, né, Lu? Então, mas é ótimo. É tudo fininho, ó. É fininho, mas é o que importa tá aqui dentro. Porque eu lanço uma sementinha. Sim. E não precisa ser uma pessoa especializada no assunto para entender, né? Você coloca de uma forma que uma pessoa que nunca ouviu falar vai entender. Né? E eu acho que isso é o que importa, porque se falou muito de crianças índigo. Eu, na época, também não sabia. A gente vai lendo matéria e vai se informando. Mas aqui é muito legal porque você dá o geral focado. O geral, assim. Inclusive, aqui eu tenho... O Maurício de Souza colocou, antes de ler o texto gostoso, fluido da Rosana, eu também não havia me dado conta de que tenho índigos na minha família. Que demais. Mas daí eu começo a juntar as pontas e fazer algumas comparações. E vejo que as diferenças entre as crianças de hoje vão realmente além da cor da pele, do extrato social
e do nível escolar. Exatamente. Diferenças que nos permitem uma avaliação mais clara, inclusive entre o lado físico e metafísico, assinado Maurício de Souza. Metafísico, ele falou isso em que ano? Que ano? Vamos abrir aqui, que eu já nem Gente, lembro mais que ano que eu metafísico, ele escrevi. já estava focado, quer dizer, ele é um índigo que veio antes, Ele é um né? índigo, com certeza. Com certeza o Maurício veio. 2012. Você vê que pessoa à frente, né? É. Bom, ele é para ter criado o que ele criou, né? Que fez parte da minha infância e adolescência, e volta e meia eu gosto de comprar. Eu comprava uns almanaques da Mônica, né? Porque era uma delícia aquelas histórias, né? E ele falar isso em 2012, é uma pessoa muito... E nessa época, Lu, eu sabe que eu sou assim, virginiana, né? A gente faz, vai atrás, ao mesmo tempo eu tenho Lua em Escorpião, eu também sou meio avançada em certas coisas. Eu tive o prazer de conhecer de perto o Isamitiba. Quem é? O grande autor de Quem Ama Educa, aquele livro, um dos grandes educadores desse país, já se encontra em outra dimensão. Eu conversei com ele sobre crianças índigo, olha a ousada, né, falar com um educador. Porque você pesquisou e conhece muito dessa área, né? Exatamente, pois ele me colocou na época, na nova edição do Quem Ama Educa, Que lindo. como referência. Eu estou ali na referência dele, um texto sobre os índigos. Então, eu acho que as ele pessoas... tem livros. Quem Ama Educa ele tem inúmeros livros. Tá. Se quiser ver o Quem Ama Educa, do Isamitiba, vai estar lendo lá no glossário, assim atrás, tem lá a Rosana Beni. Mas o mais importante é que, falando com pessoas que realmente entendem de crianças, da energia infantil, dessa luz que são os seres, né, que as pessoas veem iluminada. E a gente tem que dar oportunidade para elas poderem expandirem a missão. Né? Elas que são especiais, elas precisam do mesmo educação dos pais, tudo tranquilo, não é para pôr em pedestal, mas para ficar atento aos dons que elas têm. Mas é incrível, né, como as crianças de hoje, eu digo já com 10, 8 anos, elas são diferentes. Né? Até mesmo uma criança de 3 anos, com a tecnologia, é tão intuitivo, é tão fácil para eles, né? Então eu acredito muito nessas crianças que estão preocupadas com o planeta, que fala de sustentabilidade com 8 anos de idade. Você vê quantas crianças querem ser, olha só, elas querem ser veterinária, médica, querem ser professor, tudo que conduz para o melhor da humanidade. E nós temos que se dar essa chance e compreender essas crianças. Sim. Então, quem está nos ouvindo, se você tem um índigo na família, dê essa oportunidade para ele evoluir e crescer. Isso é muito importante. É muito importante, né, a família, nesse momento, entender essa criança, né? Porque às vezes os pais não têm também a informação e não conseguem detectar. Aí chama, meu filho é muito sensível, vê coisas. Né? Então, essa história de ver coisas não tem nada a ver com religião. A gente precisa deixar claro que as religiões são feitas para religar com o sagrado. E cada religião tem sua cultura, então nós temos que respeitar, que é a cultura de um povo, a cultura de um país, a cultura de uma sociedade. A sensibilidade extrafísica ou mediúnica não tem a ver com religião. A paranormalidade, para quem é ligado na Bíblia, está na Bíblia. Eu não sei de cor o versículo, mas está na Bíblia, que diz que são dons que Deus nos dá para ajudar ao próximo. Então, saber usar a sensibilidade é muito importante. Eu, quando intuo de fazer livro, eu tenho certeza que eu não estou intuindo sozinha, que isso é um pedido aí da outra dimensão. Tem anjos, pode dizer assim. Anjos, mentores, pessoas, porque eu tenho um estudo sobre dimensões paralelas. Uau. Que nós somos múltiplos e vivemos em outras dimensões. Aí dou um papo para um outro programa para falar de projeção astral. Maravilhoso, eu adoro esse assunto. Vamos conversar no outro programa. Mas é muito importante a gente cuidar dessa saúde mental e da espiritual. Eu gosto que você fala do tripé, né? Que a gente tem que ter esses 3 pontos bem equilibrados. É difícil, né? Porque depois de uma pandemia que a gente passou, onde a saúde mental é falada até hoje,
E nesse processo da pandemia é que nasceu O Força Diga Não à Depressão foi uma outra intuição. Essa é a 2ª edição. Então, esse livro já tinha sido lançado. A capa é de Gustavo Rosa. Maravilhoso, Gustavo Rosa. Falei, Gustavo, me dá das suas obras para a capa do meu livro. Ele estava vivo ainda. E ele escolheu essa, se você quiser mostrar. Ai, que lindo, não é, gente? É a alegria do palhaço. Deixa eu mostrar aqui. Cheio de cores, da alegria, voando junto com a natureza lá, os passarinhos, né? Ai, gente, eu amo Gustavo Rosa. Ele está em outra dimensão, mas para mim ainda ele está. Pois o Gustavo é um índigo que veio mesmo, índigo, né? Diz que desenhava desde pequenininho, vivia desenhando e se tornou esse artista. E, infelizmente nos deixou. E aí eu, tendo em vista todos os problemas que a pandemia nos trouxe, Sim. Eu liguei para o editor, o Luiz, diretor da Novo Século, e falei, Luiz, vamos relançar esse livro que vai ajudar muita gente. Esse livro, ele traz assim um posicionamento do que é a depressão, com perguntas e respostas rápidas. Isso é ótimo, porque muita gente confunde, né? Confunde. É tenso isso. Eu tive outro dia num evento e a Luísa... Ai, meu Deus, deu branco. Luísa Posse, ela estava comentando que ela tem asma. E na pandemia ela começou a ter muita falta de ar e foi confundido com ansiedade e síndrome do pânico. Olha. E ela começou a tomar remédio para síndrome do pânico. E ela estava tendo crises de asma. Olha, que perigo. Então, eu acho muito importante a gente dizer o que é uma depressão, o que é bipolaridade. Como ela começa. Exato. Aqui, na verdade, eu fiz perguntas e respostas para um primo meu, que é um grande psiquiatra, José Ernesto Beni Bolonha. Ele só não pôde assinar esse capítulo 1 porque ele tem compromisso com outra editora. Tá. Mas ele fala, aqui eu perguntei o que é a depressão, quais são as e possíveis é bom que é bem causas. pontuado, Sim, tranquilo. A Ótimo. pessoa, olha, não é uma coisa tão profunda que você tem técnico, né? Que não precisa. Déficit de atenção, de repente você desliga e pensa em outra coisa. Quais possíveis causas, como podemos identificá-las, sintomas, tem o grau máximo dela, existem diferentes estágios de depressão. Tem cura, tem cura, ele já começa assim, especialmente depois aí fala, pode ser confundida, e aí que vem o meu livro, pode ser confundida com tristeza ou estresse, como saber a diferença? Pois é. Então é Porque isso. na pandemia todo mundo adoeceu, o mundo adoeceu, né? E essa confusão veio na cabeça. Tô tendo o quê? Uma crise de pânico, ansiedade. Depressão. Depressão. Desencadeou alguma psicose dentro da doença mental. Então, assim, o livro é leve, vocês podem ler. Eu falo dicas do dia a dia. Eu não sou médica, não sou psicóloga. Sou uma simples pessoa trabalhadora que vive com pessoas há muitos anos. Pesquisa muito, estuda muito. Pesquiso muito, tenho apoio. Então, esse livro você vai saber se está deixando o mal do século entrar em sua vida. Porque o problema é que ela bate na porta das pessoas, a depressão. Você não pode abrir e falar, quer sentar, tomar um cafezinho? Pois é. Fica por aqui por enquanto. Não. Exatamente. Então tem várias dicas de comportamentos diários para você não deixar ela se instalar. Sim. Isso é ótimo. O tempo inteiro eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estava comentando. Às vezes você está triste, a pessoa está triste. Aí fala, vamos sair hoje, vamos tomar um café. Não, hoje eu não estou muito bem, não quero ver ninguém. Sim. É nesse momento que você tem que fazer uma força, sair, conversar com pessoas pelo menos, trocar ideia. Às vezes, horas no telefone com uma amiga ajuda muito. Sim. Você não sente depois preenchida quando você fica bem assim? Então, o que significa? Não se isole nunca quando a tristeza bate na tua porta. Porque aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. E o ser humano não nasceu para viver isolado. Isso está em várias pesquisas. Então, nem se for para dar uma volta sozinho na padaria da esquina, pega um cafezinho, pão de queijo. Já muda o ar, Já né? muda, você não sabe o destino que te vem ali. Não sabe o que pode vir para a tua vida. A vida precisa ser um movimento constante. Viver é se movimentar, é atuar, é ir em frente, criar sonhos, o sonho só vai realizar se você se virar. Sim. O Lai Ribeiro falava, a diferença entre o sonho
e realidade é marcar uma data. Ah, eu adoro o Léo Ribeiro, gente. Ele é incrível. E É um aqui eu tenho mestre. até aqui o prefácio do César Romão também, que é um querido. Você tem muitos amigos, assim, que te amparou e te deu muito respaldo, né? Respaldo. Porque às vezes na sociedade você tem ideias e o que mais tem a gente falando, isso não vai dar certo. Ah, é verdade. Isso não vai acontecer. Isso está além da sua profissão, não adianta. Aí a Então, pessoa se embota, sem fica ali mal, não, quietinha e vai miando, né? vai Porque miando. é uma força muito forte essa da negatividade que a gente tem que lutar. E ser positivo não é toda hora estar sorrindo, viu, gente? Sim. Não é virar um papagaio pulante falante. É você saber, você além de ter a fé no seu Deus, é ter a fé em si próprio. Sim. Tenha fé em você. Você não está nesse mundo por acaso. Todo É uma mundo tem um bênção a vida, projetinho. né? A gente tem um projetinho aqui, a gente assina um contratinho antes de encarnar, tipo, tá bom, eu vou ali, vou fazer aquilo. Pedras tem, Sim. né? Tem limão na vida, faz limonada, faz torta, faz tudo com aquele limão. Não, isso que você falou de quando aparece uma tristeza e a gente já quer se isolar, é muito importante, porque esse é o primeiro dia, no segundo dia você se isola um pouco mais, e quando você vê, você não quer sair de casa. Pronto, aí já pegou. Outra dica que eu dou é as pessoas devem pegar e organizar o álbum da vida dela. Ai, que bonito. Quando ela Como assim? organiza, através das fotos, das lembranças, o que for, ela vai ver quantas batalhas ela venceu, quantas vidas ela exercício, iluminou. né? É um exercício. Aí ela vai ver aquela foto, vai ter uma memória auditiva, uma memória sensorial, e ela vai se reconstituindo, vendo, nossa, eu cheguei até aqui, eu consegui chegar até aqui. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente? Reinvente-se. Eu falo de reinventar já há mais de, deixa eu ver, 9, 10, 11 anos que eu falo reinvente-se. Eu me E a gente reinvento precisou, sempre. né? Depois dessa tecnologia, né, que invadiu nossas vidas, o trabalho da gente, todo mundo precisou se reinventar, né? No trabalho, na vida profissional. E é importante mesmo a gente saber se reinventar. É difícil, mas se você deixar a alma... Aquiete-se. Aquiete-se. Nós temos inúmeros instrumentos. Você sabe que no grupo do bem-estar, desde os tratamentos holísticos, os yogas, a própria natureza. Pois é, a gente desconectou, né? Total. Vai para o mar, vai para parque, vai para qualquer lugar. Agora, uma coisa que eu acho que falta muito nesse mundo tão movimentado é a pessoa ficar com ela mesma de vez em quando, escutando uma música linda. Eu amo fazer isso. Não é se isolar, é ficar calma, Preenchida. escuta uma música preenchida. Ter prazer naquilo, Volte né? a ler um livro, o livro que você já leu, um filme bacana que te fez bem. Eu adoro os filmes bons. Eu amo assistir filme também. Eu adoro, e amo meu sono, e eu fico feliz junto. As crianças até brincam, mãe, vai chorar de novo? Ai, Eu falo, eu choro quando o bem vence, filho. Toda vez que o bem vence, eu vou chorar. Eu tô emocionada que o bem vai vencer. Aliás, o Silvio Santos postou agora, alguém postou do Silvio uma fala dele, muito bacana, que o mal, às vezes, ganha momentaneamente, Olha. mas o bem sempre vencerá. Então, para seguir na retidão, na linha certa. Sabe uma coisa que deixa as pessoas tristes? Por exemplo, no seu trabalho, às vezes alguém te sacaneia, alguém faz Sim. um projeto ali para te derrubar, mente sobre você. Hoje é chique, é fake news, né? Antes era mente. Se você for pagar na vingança, na mesma moeda, e não é na sua natureza fazer isso, vai te fazer mal. Com certeza. Aquilo vai corroer por dentro. Porque não é só natureza. Não faça nada que não é só natureza. Deixa que o universo resolve. Deixa que a consciência universal dá um jeito naquela pessoa. E se aquietar é muito difícil hoje, né, Rosana? Sim. É difícil a pessoa se aquietar e desconectar dessa tela aqui. Porque isso aqui parece que abduz a pessoa. Então, quando você entra, quando eu vejo assim, poucas vezes eu consigo me relaxar no celular.
Fim de semana eu detesto. Eu não olho para celular. Eu tenho um pouco de Você põe uma regra, exaustão uma disciplina, de é celular, verdade, sabe? é Ele me verdade. exaure mesmo. E quando a gente tá no celular, 1 hora voa. Aí eu penso, cara, eu fiquei 1 hora vendo um monte de bobagens, né? Ficar vendo Podia a ter lido vida um do livro, outro, né? Eu acho assim, as pessoas têm que ligar nos nossos programas, nos Exatamente. nossos livros, na nossa tudo que enaltece, que traz Sim. alegria. No seu mercado de trabalho você tem que se atualizar, né? Mas não pode engessar, nem na televisão. Sim. Você não pode ficar engessado. Existe até um estudo de alguns canalizadores extrafísicos de outros planetas Gosto disso também. que falam que existe esse foco de engessar o ser humano, que podem se tornar futuros chamados zumbis. Nossa, total. Então o zumbi não é aquele cara todo machucado saindo sangue, É o estereótipo, não né? é esse estereótipo. O zumbi é você ficar engessada e não viver a sua vida. A vida precisa de movimento. Eu faço um apelo. Sai da sua... me aposentei, tô tranquilo, tá sobrando dinheiro, já criei meus filhos. Ótimo. Vai se divertir. Vai ser feliz. Vai viajar, vai dançar. Aliás, uma dica. Bota uma música em casa. As músicas, às vezes eu coloco música e danço sozinha ali. Eu adoro isso também. Eu faço muito isso. É uma alegria. É muito legal isso que você falou, né? Quando tá sozinho, liga um som pra você, pro nosso prazer, né? Porque a gente, depois da pandemia, eu cito muito a pandemia, porque a pandemia adoeceu o mundo, as pessoas ficaram descontroladas, sem saber o que elas tinham, né? Quem já entendia um pouco de saúde mental, deu uma situada ok. Eu tive muita ansiedade, eu foquei no chocolate, aí ganhamos peso, né? Mas eu acho importante hoje a gente olhar para esse momento nosso, porque as pessoas têm que se olhar. Eu vejo todo mundo zumbi, indo no automático, né? Vivem na tela, mas é o tempo inteiro. É celular do lado da cabeceira da cama. Quero aqui falar um resumo. Olha, eu fiz alguns capítulos, mas eu faço um resuminho aqui. Então, para você não deixar a depressão entrar em sua vida, seja solidário. Isso é muito importante. Quando você faz o bem, isso, né? Nossa, a satisfação que dá. E não precisa ser assim, participar de uma entidade muito sofisticada. Às vezes, alguém na tua família está precisando de ajuda. Às vezes, você que está aposentado, já sabe de tudo, já está sobrando tudo, vai ajudar a fazer alguém afirmar a sua vida. Pague a universidade de alguém, a faculdade, um colégio. Ajude alguém a sair daquele momento. Né? Tantas formas. As crianças que precisam de ajudas. Um abraço. As entidades beneficentes, eu ajudo muito várias entidades. Agora, por exemplo, a Casa Roupa é uma entidade maravilhosa. Né? Tem aqui também. Cuidado com o que você vê, lê ou escuta. Exatamente. A nossa mente absorve. E vibra naquela informação. Você está alimentando aquilo, né? Sim, e vibra mesmo, Rosana, é impressionante. Quando a gente começa a fazer o exercício eu falo que na minha mente tem uma latinha de lixo, e que é um exercício, é quase uma neurolinguística. Você está ali depressiva, pensando num monte de coisa depressiva, triste. Gente, se você deixar e não interromper, é exercício, é difícil você interromper. Interrompe, joga na lata do lixo, faz o pensamento contrário. É um exercício. Eu falo um exercício, assim, é difícil. Para vocês que estão nos ouvindo e já vão muito à academia, cuidam do corpo bastante, então cuide do espírito e cuida também da mente. Faça um checklist, né? Comemore suas vitórias, mesmo aquelas pequenininhas. Sim, é muito importante. Sempre comemore as vitórias. Aquela história, por isso. Vai lá no seu álbum, vai nas suas fotos, vê quantas vitórias você já teve. Toda a passagem, né? Todo o que você passou pela vida para chegar ali. Exatamente. Né? E é isso que você falou, porque às vezes a gente exalta grandes vitórias. Não, as pequenas, elas são muito importantes, né? Que vai resultar numa grande vitória. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento
que não tem essa coisa de numerar o grau da importância da vitória. Ah, não, essa vitória merece ser comemorada, porque foi grande. Todas elas. A gente tem que sair desse medidor, sabe? Eu falo igual medidor de dor. Você tem medidor de dor para saber qual é o nível da minha dor? É dor. Não precisa ser tão grande, né? Não precisa ser tão imensa. E eu falo sempre também, né? Vou só encerrar aqui. Ai, falo da natureza. Que é importantíssimo. Não se apoiar nunca nas muletas do álcool e das drogas, que é algo que a pessoa tem que... É uma muleta, porque não vai resolver nada. A gente não está falando para você deixar de tomar sua taça de vinho, não estou falando para você não colocar como uma muleta. Sim. Que um dia ela quebra. Bom, o dinheiro, gente, sumiu de todos os lugares, mas não é tudo. Desapegue-se de algumas coisas, mude seu estilo de vida. Você vai continuar a mesma pessoa. Não é o que você tem, o que você não tem, que vai te fazer uma pessoa maior, melhor ou pior. Como é difícil isso. Quando você tem ou não tem, você se olhar e ver que você não é menor porque não tem. Exatamente. Isso é um outro exercício difícil pra gente, pra nossa alma, pra nossa mente, né? Você é o responsável pela realização de seus sonhos. Não espere o outro responsável pela sua felicidade. Vou aplaudir você, não adianta. Bom, tem bastante coisa aqui, depois não, vocês... maravilhoso. Então... E é muito legal porque a cada tópico, a cada headline desse depois você fala muito bem, né? Você traz um caminho, assim... O seu jeito de falar, né, Rosana? Você podia ser terapeuta também, né? Porque você tem um jeito calmo, então deixa as nossas aflições num lugarzinho, sabe, quentinho, né? Uhum. Não entra em desespero. E eu lembro de você sendo assim, quando a gente fazia aqueles eventos, você, né, fazia aqueles eventos cheios de artista, você sempre muito calma, né? Todo mundo chegando doido, atrasado, você muito calma. Então, eu acho, assim, que é um exercício mesmo, que a gente tem que se fazer, tem que se olhar. A gente desconectou demais, né, com a pandemia. Mas tem tantos instrumentos hoje para a pessoa se reconectar. A internet oferece muita coisa boa, oferece. né? A internet, eu acho que a internet é um veículo dado para a gente evoluir. Sim. Isso é assim, não olha assim, o mundo está perdido, olha, atiraram na escola, olha, não olha o negativo, não faz ele crescer. Veja coisas boas que acontecem. É diferente de se informar e vibrar naquela... E vibrar naquilo. Você fala muito de energia, né? Por exemplo, nós somos 70% de água ou mais no nosso organismo. E tem o japonês Masaru Emoto, que fez essa pesquisa. Ele colocou, maravilhosa pesquisa, vocês procurem aí no Google, Masaru Emoto. Ele colocou 2 copos de água, né? Isso é muito legal. Vibrou num copo palavras negativas, xingamentos, e no outro só positivos. Aí ele congelou e foi ver que as moléculas da água do negativo estavam destruídas. E do positivo apareciam lindos flocos de neve e uns desenhos maravilhosos. Então... se nós temos 70% ou mais de água no nosso corpo, imagina o mal que te faz quando você emite palavras negativas, palavrões destrutivos, xinga alguém ou você recebe o xingamento. E é muito louco isso, Rosana, porque parece clichê quando a gente fala, né? Eu falo isso direto, minha família, falo, para de vibrar nisso, nessa aflição, nesse pensamento negativo. Vamos fazer um exercício? Tudo que você pensou negativo, consegue pensar positivo? E é difícil. E aí eu vou dar uma dica. A pessoa não consegue, tá tão automática ali. Faça fofoca positiva. Então. Gosta de fofocar, gosta de comentar, fala assim, olha, você viu que linda a Luciana, você viu que programa maravilhoso, ai, adorei ouvir. Imita, seja um mensageiro das coisas boas. Compartilhe conhecimento. Às vezes eu vejo as pessoas tendo uma evolução, mas não compartilha com o outro. De onde ela conseguiu aquela evolução? Tem que dividir. Tem que dividir, compartilhar, que o mundo vai ficar melhor. Vai ficar tudo aqui, né? A gente tem que passar a informação, uma sabedoria. E é incrível isso, né? Porque quando eu estava lendo aqui a sua apresentação, e você fala do tripé, aí você coloca a espiritualidade, aí entre parênteses, energia.
Gente, as pessoas não olham para isso, que a gente é pura energia. A gente foi criado assim, o planeta foi criado assim, o universo foi criado com energia, as explosões das estrelas são energias. E parece clichê quando a gente fala, né, para alguém. Sai desse pensamento. Cancela esse pensamento horroroso aí que você está tendo. É que antes, assim, se você falasse nesse assunto... Na verdade, eu comecei a falar nesse assunto no meu grupo de trabalho, na minha profissão, no ano 2000. Eu mandei para o meu mailing VIP, até esqueci de trazer uma mensagem assim na capa. Todo mundo achando que estava vindo um convite. Que ótimo, aí adorei! A pessoa abriu e a pessoa tava acha assim... que tá indo para uma festa. Aí a capa, assim, do convite. Ano 2000. Dê uma chance à sua vida espiritual e seja muito feliz. Aí a pessoa abria, tinha um texto que eu intuí de escrever. Chocou um pouco as pessoas que achavam que a Rosana era só a badalação, alguma só coisa. Festança, só festas maravilhosas. Mas foi um momento que eu descobri que eu poderia começar a compartilhar aquilo que já existia em mim. Sim. Já que eu já tinha mostrado uma técnica profissional. E hoje a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual já realmente está muito mais aberto, né? Sim. As religiões, não só as religiões, mas os homens de negócios, hoje eles vão atrás de tratamentos holísticos, de experiências em vamos dizer, vivências, né? Tá muito na moda falar uma vivência. Né? Uma vivência. Tudo agora é vivência. E é isso que eu gosto de compartilhar, Lu. Eu gosto de compartilhar aquilo que me chegou, aquilo que eu vejo. Você acredita em outras dimensões? Não. Eu tenho certeza porque eu vejo. E não é que eu vi... Eu acredito. Porque eu fui colocada numa religião que depende, mostrava, né? E fez a sua mente, e aí comecei a criar. Não. Eu primeiro vi para depois ir procurar entender. Que coisa, né? Até hoje. Desde criança. Desde criança. Deve ser muito impactante para uma criança, porque ela tem a ingenuidade. Não sei se causaria medo, porque a criança é tão lúdica, né? A gente brinca com os nossos amigos, né, imaginários. Às vezes a criança, quando é bebê, ela não tem medo. Depois ela vai crescendo, depois ela vai seguir uns padrões filosóficos da família e pode ter medo. Então é nesse momento que é bom a mãe e o pai conversar. E às vezes a pessoa tem realmente esse chakra aberto, enxerga. Às vezes é a criança índigo que está vendo, que está enxergando. E assim, quando eu faço alguns projetos, quando eu lancei meu programa, que já não está no ar, fiquei 10 anos no ar sobre dimensões, chamava o programa. Maravilhoso. E aí deu até abertura para muitas outras pessoas terem esses programas. Muito importante falar sobre isso. Né? Sair do... isso não existe. E eu me lembro que no dia do coquetel de lançamento, eu cheguei em casa, eu estava muito elétrica, porque falei, nossa, eu não conseguia dormir. Eu estava na meia luz assim, e meio assim, sabe, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Lu, eu vou contar uma coisa que até arrepio eu contar de novo. Quando eu virei do lado da cama, veio um ramalhete de flores assim em minha direção. E depois desmanchou no ar. Gente, que Matrix! Foi uma coisa assim, coisa incrível. Então, eu acredito muito nisso. Quando eu estou aqui com você e eu estou promovendo esses assuntos... Que lindo! Ai, arrepiei! Muito quando lindo. Arrepio é verdadeiro. Porque você contando, eu vi aqui a imagem. E aí, é interessante que vem e desmancha depois. Eu fico pensando, não estou sozinha. Eu também acredito. Nós não estamos sozinhos. Estamos aqui, ó. Tá cheio dos invisíveis que a gente... Tipo, eu não enxergo, você consegue enxergar mais. Né? Outras pessoas mediúnicas enxergam, né? Não sei se a gente cresceu com esse dom e na sociedade a gente foi engessando. Vai engessando, Mas esse projeto não é só meu. Esse projeto, eu acredito que são de pessoas que já se foram, pessoas que têm um comprometimento com a humanidade, e encontram seus canais aqui nessa dimensão para trazer a boa palavra. Então, se você conhece um paranormal, um sensitivo que te orienta com coisas do bem. Do bem, né? Tem que ter essa... Não negatividades, tudo bem. Mas você também tem a sua capacidade e discernimento para escolher o que você vai fazer. Como você citou a Bíblia, né? Eu estou fazendo agora um estudo de teologia, porque eu estou super, super encantada com tudo que envolve a Bíblia, que é o livro mais importante do mundo, e a gente não lê.
A gente lê no catecismo, mas lê não sabe o que está lendo, né? E eu acho que tem que ler na fase adulta mesmo, porque a gente vai ter mais entendimento. E lá diz do livre-arbítrio. Você quer ir para lá, então eu acho que a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Você está indo para o caminho positivo ou negativo, do bem ou do mal? Porque a gente tem que se policiar, senão o mundo nos leva para outros caminhos, né? E eu li uma frase, na época, como eu tive, até um papo que tipo, a gente pode ter, eu tive muitos sonhos com o Chico Xavier e eu não conhecia nem as obras dele. Quando eu estava em Nova York, na verdade, quando eu tive um sonho com ele, eu não entendi. Gente, olha. Eu estava no auge só dos eventos, aquela coisa. No momento que não estava nem tão espiritualizada. E na verdade que eu via as manifestações, mas que eu não comentava de tudo que acontecia. Aí eu tive esse sonho. Aí eu voltei, tive uma amiga empresária, que eu estava almoçando no The Place, lembra do The Place? Muito que a maravilhoso. Que eu levava lá os amigos e tal. E ela falou, não, Rosana, eu sou de Minas, eu conheço o sobrinho dele, eu posso te levar até ele. Mas você teve encontro com ele? Tive encontro com ele, Uau. almocei com ele, ele já estava mais doentinho, ele não falava muito, tem até essa foto. Mas a hora que deu oportunidade, eu falei, Chico, eu sonhei com você. Uau. Ele continuou comendo. Eu falei, ai meu Deus, eu faço o que agora? Aí eu falei de novo, eu falei, Chico, eu sonhei com você. Ele só falou a seguinte frase, estamos juntos. Uau. Dali eu saí. Já sentiu a energia, a vibração? Fiz os 90 anos do Chico Xavier no ginásio Ibirapuera. Você fez? Com o apoio da Rede Globo. Nossa. Com vários cantores, artistas, todas as pessoas que podiam. Consegui colocar vários artistas de várias religiões. E foi assim, uma coisa que eu fiz sem patrocinador, eu ainda brinco assim. Força do Deixei, bem. todo mundo colaborou, mas ainda tive gastos, mas foi algo que estava na minha energia de fazer, né? Você sentiu que queria fazer isso, né? E depois, ele veio a falecer depois de nem um ano, e foi aquela comoção, Sim. né? E eu não tinha condições de ir até o velório, o enterro dele, não tinha condições de chegar até lá. Aí eu tive outra visão com ele depois de uma semana. Nós estávamos numa roda de pessoas, e aí as mulheres estavam vestidas de branco, e aí eles falaram, tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando. Ele quem? Ele quem? E aí estava ele chegando de braço dado, assim, ele estava ali, de repente já estava aqui, né? Aí eu peguei na mão e falei, Chico, desculpa, eu não fui no seu velório. Ele falou assim, isso não interessa agora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí eu voltei, assim. Gente, você tem esse sonho. É, e nós não estamos juntos, ó. Não estava sem gás a água? Tava. Olha isso. Energia. Gente, olha, a sua tá diferente da minha, Rosana. Tá cheia de energia aí, tá Meu vendo? Deus, a minha não tem bolinhas. É. A sua tá cheia de bolinhas. Cheia de bolinha, então nós não estamos sós. Que coisa maravilhosa. Sabe o que eu percebo? Que assim, quando a gente fala de espiritualidade, hoje, não sei se teve, algum momento da vida das pessoas teve preconceito e tabu? O tempo inteiro teve, ainda Porque tem. eu vejo que na saúde mental ainda tem. Tem Mesmo tabu. depois da pandemia, as pessoas ficam receosas de falar. As pessoas têm vergonha até de comprar o livro. Eles não compram, eles compram meio que para não vou comprar porque eu não estou com depressão. Mas se você não está, alguém que você conhece pode estar. Faz favor, não tem problema nenhum. Sim. Isso aqui não é só a depressão, isso aqui é sobre a alegria. É o resgate da alegria no seu ser. É isso, esse livro é para incrível isso. a visão como você traz. Não é tristeza, depressão. Cara, é impressionante. Como a gente tem que usar a nossa mente, como você disse, para ver o outro lado, né? Porque a gente fica muito no lado negativo. Acho que estamos no automático, né? E é verdade, as pessoas compram tanto livro de autoajuda, né? Achando bacana, e aí quando você vai comprar um livro que está escrito depressão, dá um certo medinho, assim. Porque as pessoas ficam olhando. Mas não leia a depressão, leia a força. Força, diga não à depressão. Não, minha filha, você não vai entrar na minha casa, eu não vou deixar. Show, vai embora. Exatamente, eu acho que é esse exercício. E ele é leve. É.
né? Porque a gente acha que vai vir um super método, né, de exercício para a positividade. Ele é simples. É simples. O simples a gente não tá mais enxergando. Teve uma pessoa que falou, esse livro é bom para ler, é água com açúcar. Eu falei, ótimo, porque tá todo mundo precisando de uma água com açúcar. Exatamente. Quem não gosta de um colo, né? É o que a gente está precisando agora, né? Depois de tanto tempo assim recluso, precisando de um abraço, precisando de uma luz dessa, né? Um livro que te traga um alívio, para se situa onde você está. Ou não, tô com ansiedade, tô com depressão, porque tá todo mundo nessa pergunta, eu peço né? o seguinte, ninguém deve deixar de consultar seu médico, seu psicólogo, Sim. seu psiquiatra. Isso aqui não é sobre medicina, isso aqui é sobre atitude. Exatamente. E essa atitude vai depender de você. Não adianta você ter uma biblioteca de livros para te motivar e você não agir. Eu sempre falo, quem reza, oração sem ação é bolha de sabão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É bonita essa... E é um padre que falou isso, um padre moderno essa figura. alemão. Olha, eu esqueci o nome dele, mas é isso que eu acho. A gente tem que agir. E tem dia que você está cansada, tá bom. Sim. Vai lá, toma um banho, toma, sei lá, o seu drink, ou vai ver uma televisão, descansa, vai dormir. Tenho certeza que quando você acordar, você vai estar reconstituída. Sim. E com motivação para seguir em frente. Exatamente. Não, Rosana, tão maravilhoso, assim, é tão incrível te ver hoje falando assim, sabendo que você saiu, que você esteve num mundo de eventos gigantescos. E você tem toda essa sua espiritualidade. Sabe quem me ajudou a criar coragem? Foi o Fábio Júnior. Jura? O Fábio Júnior sempre foi muito meu amigo. Eu até pus uma letra de uma musiquinha dele aqui, no final do livro. Sério? Que é linda, essa letra é dele e acho que do música? Marinho Marcos. É, de uma música do CD dele, Contador de Estrelas. Que na época a gente estava muito junto, conversando, e ele criou esse CD, Contador de Estrelas. Tem uma frase que fala o seguinte, não sei quando eu vou voltar, mas sei que a vida é um presente. Não perco mais meu tempo, eu vivo a vida intensamente. E aí vai. E tem... sozinho ninguém constrói, a gente tem que assumir. A vida da gente só faz sentido se o amor existir. E é incrível porque você é amiga, então as pessoas que conhecem ele de fake news e de trabalho, né? Como ator, que ele também é um grande ator e um músico, compositor, não imaginaria ele escrevendo isso, né? Ele escreveu aqui, se você me der permissão, você Claro. podia ler. Você quer ler? Eu quero Não, ler. pode ler, Olha, super. Precisamos ser mais confiantes. Todo dia é um dia importante. É só acreditar que é possível mudar. Que a gente tem a inteligência e vale a pena tentar. Temos tanto para dar. Precisamos ter mais consciência. Antes que tudo se acabe. Antes que seja tarde demais para querer. Nosso mundo precisa da gente e eu de você. Que lindo. Isso é uma música? É uma música e no final fala. Eu sempre coloco essa música no final das minhas palestras. Sozinhos não somos nada, mas juntos podemos tudo. Se a gente acredita, é possível fazer mais feliz nosso mundo. Eu assino embaixo, Fábio Júnior, porque eu acredito nisso, eu penso assim. Como diz o nosso poeta, é impossível ser feliz sozinho, né? Como você disse, que a gente não nascemos para ficar só. Eu acho que tudo isso completa, né, o seu trabalho, hoje quem você é, e essa calma e tranquilidade que você traz. Obrigada. Maravilhoso, Rosana, eu amei te receber aqui. Queria muito, quando lançou o livro, relançou, eu falei, Rosana, precisamos falar desse livro. É verdade. E aí conseguimos uma data na sua agenda. Fico muito feliz, Lu. Não, eu fico demais. Eu acho que tem que dividir, é o que você falou, o que a gente aprende tem que passar para frente, não é reter, né? Porque é o que a gente vai deixar. E eu te agradeço muito de ter vindo. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero falar também para os teus fãs que sempre há tempo de viver, sempre há tempo de amar. Sempre há tempo de dar tempo ao tempo. E se alguém pergunta a sua idade, mas com essa idade você vai fazer isso? Você responde assim, eu não tenho idade, eu tenho vida. Ai, que lindo, mas é exatamente isso. Obrigada. Exatamente isso. Obrigada, Rosana. Obrigada Obrigada até. mesmo.
Ai, olha, depois desse papo com a Rosana, a gente fica até mais leve. Que bom. E é assim, gente. Nós falamos de mente, falamos de espiritualidade, tudo que traz o bem-estar, que é o tripé da Rosana Bene, que nos trouxe aqui com tanto carinho. E os 2 livros a gente vai postar, a gente vai falar aonde vocês encontram. E até o próximo episódio.